A pergunta que eu quero fazer pro Daniel, que é difícil. O Renato sempre faz as perguntas na coletiva. Por que o VAR não entrou no momento X, Y e Z? Então, por que às vezes o VAR não entra em coisas tão óbvias que deveria entrar? Responde pro Renato. Essa é uma... Lá, ó. Renato. Essa é uma das grandes polêmicas que se tem, né? Discussões que tem no Brasil. Primeiro se falava que a gente começou o VAR demora demais. Ok, a gente começou a conhecer a ferramenta e já não tem tanta essa demora. São lances específicos, como eu falei, alguma dificuldade técnica de imagem, então lá. E aí hoje a discussão é, por que o VAR não entrou, por que entrou? Aí quando entra, o VAR é muito intervencionista. Mas não, o VAR tem que respeitar as decisões do árbitro de campo. Por que o VAR entrou? O VAR quer apitar pelo árbitro. Aí quando não entra... mas o VAR é omisso, o cara tava dormindo lá, o que o cara tava fazendo, tá vendo o quê? Aí são as discussões. Cara, isso não vai acabar. Eu tenho certeza que não vai acabar no futebol, cara. Brasileiro mais ainda, porque não tem, culturalmente, a gente tem a questão das polêmicas e de cada um buscar defender o seu lado, o seu time. Então, não tem, cara. E muitas vezes é a questão de análise. O árbitro se ele não entrou é porque ele achou que não era pra entrar. Não era pra entrar. Ele achou que era um lance... Se for um lance subjetivo, ele respeitou a decisão do árbitro. O árbitro estava bem posicionado. Ele não vê elementos, não vê indícios contrários à decisão final do árbitro. Respeita essa decisão, ok? Isso é uma coisa que se nós caminhássemos no Brasil, eu tenho certeza disso, cara. Se a gente conseguisse subir essa linha de interferência que a gente chama do VAR, por exemplo, na Europa a gente tem uma linha de interferência muito maior. Viu-se maior? Na Eurocopa. A linha de interferência, para tu entrar num lance, tem que ser sido uma coisa... Sim, muito. O lance lá da... Muitos me perguntaram o lance lá da Alemanha, lá da Alemanha, da final da Espanha. Qual deles? Que tocou na mão do jogador. Tá. Mas aquilo lá é pênalti, não sei o quê. O VAR analisou e viu, cara, pega a narrativa do campo de jogo, com certeza tinha elementos que não era para chamar. O jogador estava numa posição natural, o braço estava escapado, mas numa posição de corrida, não entrou. Lá se respeita muito mais a decisão do árbitro de campo, e isso dá uma tranquilidade muito maior para o árbitro de vídeo, que o árbitro de vídeo sabe que tem uma linha de interferência que é muito maior do que aqui. A gente tem a diferença da Conmebol, cara. Da Conmebol, dos jogos da Conmebol pro Campeonato Brasileiro também a gente tem essa diferença. Tem uma diferença grande entre Conmebol e CBF? A linha de interferência. E a gente tem que caminhar, mas talvez pela característica nossa do futebol, a questão do cultural, do que é acirrado, acaba um jogo, os caras vão pressionar, os caras jogam pra torcida, o dirigente tem que dar satisfação pra torcida, a gente sabe que tem isso. Então, com certeza, se a gente conseguisse trabalhar, isso faria um bem pro futebol. Eu acho que vocês deveriam dar entrevista depois do jogo. Eu digo, o árbitro do campo... o VAR, não sei, mas o árbitro do campo tinha que... Duda, eu já tinha esse mesmo pensamento que tinha. Tu acha já que não mais? Cara, os caras usam depois contra. Eles vão pensar... Sim, cortes que, e vão colocar a verdade deles. Eu acho que faria um bem muito grande pro futebol. A gente não tem o que esconder. Hoje se trabalha com a transparência, a gente fala, o VAR hoje, 2 horas depois, a CBF publica. Divulga lá o áudio na íntegra, não se esconde nada, tá lá o que tá na cabine que foi feito, independente se foi um acerto ou erro, certo? Só que, cara, os caras usam contra. Os caras pensam lá e usam ao seu propósito, ao seu favor. Aí se o árbitro fosse falar, ok... Só que ia chegar uma situação de um lance muito, muito, muito fino, um lance, por exemplo, um erro muito grosso. Se o cara fala, eu errei, os caras iam crucificar. Então, no início eu entendia também, tinha essa mesma ideia que seria legal o árbitro poder rebater, só que vai chegar um momento... Eu acho que não é nem rebater, é explicar. Eu acho que é explicável, não é na boa. Mas porque explicar, daí tu vai aceitar, o cara do outro time não vai aceitar e vai contestar e vai ficar naquela ali. Entendeu? Então eu achava que seria uma boa ferramenta de eu já não acho mais, cara, já não acho. Acho que é uma opinião, Pode ser que se coloque em prática, que algum dia se coloque em prática, vamos ver, vai dar, mas eu... Nenhum país do mundo o árbitro fala, né? Tipo, pós-jogo, né? Não. A gente tem liberdade pra falar, mas aí não em decisões, né? Não, aqui, por exemplo, tu veio aqui, cara, tô trocando ideia, tranquilo. Né, sobre aspectos do jogo, mas se a gente for entrar numa decisão de acerto, aquilo ali, foi pênalti, aquilo ali, foi ou não foi? Isso a gente não... Por exemplo, se eu te perguntar... Porque eu quero aqui, como é que chama, assim... Agradar, não. Eu quero que a torcida do Inter saiba que eu vou vir trazer um lance, por exemplo, que afetou muito o Colorado.
há um tempo atrás. Se eu te perguntar desse lance, tu pode falar a respeito? Se Não? foi uma decisão acertada ou não? É. Não posso. A não ser que tenha sido publicamente Eu não me lembro se trazido foi. Porque CBF, esses a dias... decisão. Não, esses dias eu entrevistei o Felipe Luiz e aí eu esqueci, devia ter perguntado isso pra ele, do lance com o Rodinei. Lembra? Puta, como se debateu aquilo, sabe? Na época e eu... A expulsão do Rodinei. A expulsão do Rodinei lá em Flamengo e Inter, quando o Rodinei era do Inter, né? E foi quando o cara pagou lá um milhão pra ele jogar e tal. Sim, lembro. E aquele lance foi muito debatido, porque depois choveu de lances parecidos, não igual, já aprendi, que o cara foi expulso, que o cara não foi expulso ou que o cara foi expulso, entendeu? Ah, aquilo ali... Mas, então, é interpretação até a intensidade do pisão ali, seria isso? É que uma entrada, uma disputa, é um lance interpretativo. Tu vai ter que buscar os elementos para saber lá, não, ele pisou pleno, não, ele já tirou o pisar pé. pleno é pisar e deixar. Pisar e deixar. Entendi. Colocar todo o peso, que daí tu aumenta o risco de lesão. Uma coisa é tu, né, pisar e tirar. Mesmo que tu acertei, eu acertei com a trava da chuteira a canela do jogador. Ok, mas e aí? E aí ainda botei uma força, ainda pisei... Pra agredir. Matei a barata, esmaguei. Opa, isso já é um agravante na decisão. E aí tem essas nuances subjetivas. Ah, para mim, ele pode interpretar que não, que esse foi o pisão pleno, né? E o outro não foi. O outro já tem um elemento, não, mas ele tirou. E aí a gente vai estar discutindo, mas aí tem tempo, isso é temporal ou não? Fiquei quanto tempo? Não. São análises subjetivas, que aí transitam nessas situações que às vezes pode ter um erro. Eu não estou dizendo que foi acertado ou não. Mas estou dizendo que são situações de análise subjetivas. Cara, vocês erram, né, cara? A tomar uma decisão. O VAR erra também. Erra. De interpretação. A tolerância é menor e isso é uma coisa... Com certeza, porque os caras... Não, vocês têm que errar menos que o cara do campo. O cara errou sentado lá com aquele monte de cão. Com vídeo. Errar, sentado no ar-condicionado. Que é o que o Renato fala. Não, é geral. Porra, o cara conseguiu errar sentado lá no conforto da cadeira. Cara, são muitos elementos colocados quando tu vai tomar uma decisão, uma análise. Existem muitos erros, a gente errou muito. Eu já errei várias vezes, que a gente percebe depois o erro, divulgados também, todos, que a gente tenta trabalhar para minimizar, porque realmente com o VAR, hoje o árbitro de campo, muitas vezes errando e a gente consegue salvar, então a tolerância é muito maior. Agora, quando o árbitro de vídeo uma coisa, né, que apareceu para todo mundo, que todo mundo tá vendo que era uma decisão contrária, aí cara... Eu vou fazer agora... Agora nós vamos brincar de reagindo aos tweets do Duda, eu xingando o VAR, o Daniel vai ouvir na minha frente aqui. Ou eu xingando o VAR. Que no caso, poderia ser ele, eu não sei se foi tu. Mas é sempre jogos do Grêmio, tá? Não, daí não. A gente não trabalha nos jogos do Gaúcho, né? Nem... Só que quando é campeonato gaúcho. Se for jogo, campeonato pode ser que tenha sido eu. Essa aqui, ó. Kahneman puxou, mas o Romero caiu pra frente. Parabéns, VAR. Um tweet meu. O outro. Um ano depois, no mesmo estádio contra o mesmo time, mais um roubo. Virou rotina, exclamou o Duda Garbi no seu Twitter. Quer ver uma outra que eu... Tem alguma do Duda falando, porra, cara, para de puxar? Tem alguma? Não tem. Não, e não tem também Parabéns, VAR, foi muito bem. Não tem. Não, uma última, tá? Que eu vou te encher o saco agora. Cadê? Aqui. Meteram a mão no Cruzeiro, hein? O juiz viu o lance, estava do lado e deixou seguir. O VAR chamou e ele voltou atrás. Não foi pra isso que inventaram o VAR. Mais um erro absurdo da arbitragem. Tu vê que eu tô tendo a coragem de falar na frente do homem aqui, cara. Esse aqui eu fui bem. Boa, sabe? A coxinha, né? Maravilha. A coxinha foi boa. Olha aqui. Não, mas é que tá. Tá, vamos lá. Esse aqui não é um lance do... É uma coisa louca que aconteceu. Se tu puder, e aí eu gostaria que tu me explicasse o máximo que tu puder dentro das regras enfim, da entidade aí. Inter e Juventude, o Valência erra o pênalti, um torcedor invade, o Alan... Esse aqui eu também tuitei, tá? Só não te li. Então tá, aí o Alan Ruschel defende o seu colega porque não sabia, eu tô te dando a minha interpretação, né, vendo o lance. Então o que acontece? Ener Valencia erra o pênalti, um torcedor do seu time vem agredi-lo, o Alan Ruschel interpreta que poderia
vir ao encontro dele para apanhar, dá um soco e é expulso. Aonde é que o VAR acertou nesse caso, por gentileza? Aí eu abro lá o livro de regras, que a gente tem decorado, que a gente estuda todo dia, o livro de regras me traz assim, um jogador que cometer uma conduta violenta, um soco, uma agressão, a um jogador adversário, a um jogador da sua própria equipe, a um gandula, ou a um agente externo, a um torcedor, deverá ser expulso por conduta violenta, por agressão. É justo? A gente pode se discutir. Mas o VAR chamou embasado no que traz a lei do jogo, a regra do jogo está lá escrito. Se o jogador agredir um torcedor, mesmo tenha sido por uma situação dessa que a gente tem todo o entendimento, deverá ser expulso. E eu posso fazer uma pergunta ao Daniel Bins, Nobre Bins? Nobre. Muito nobre. Se eu acho justo? Não, nem ia fazer isso, eu não queria te colocar nessa posição. Mas eu ia te perguntar o seguinte, não existe a regra no livrinho chamada bom senso? Existe. E que não poderia ser aplicada nesse momento? É uma discussão que se abriu, justamente por todo esse apelo que teve, né? Essa sensibilização se discutiu cara, eu acho que a gente está sempre evoluindo no futebol. Quando eu falo a gente, não é a gente tu fazendo aqui, parte fazendo da parte, comissão é o mundo ali. do futebol. Porque a gente se pergunta muito o que o futebol espera. E nesse lance ficou claro que o mundo do futebol achou que foi uma injustiça chamar. Uhum. Então a gente com certeza a gente para e começa a pensar e repensar se realmente foi a melhor, mesmo tá lá escrito na regra, né? Se não seria achar uma outra forma, informar, eu quero que tu venha aqui, né? Olha aqui, mas o cara foi defender, sabe? Pra gente fazer uma análise diferente da que foi feita.